Papo de Museus. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast Papo de Museus. Hoje a gente vai ter um tópico bem interessante, é um tópico voltado para a história ambiental, né? Mas por que a gente está fazendo isso nesse podcast em especial, né? É que no dia 5 de junho ocorre o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Uma data criada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 72, que é justamente para disseminar uma conscientização, né, sobre a preservação ambiental. Só que aqui no Parque Histórico do Carambeí, a gente preparou uma semana do meio ambiente, né, com algumas atividades culturais que vão ocorrer, né, ou já ocorreram, porque o podcast está sendo gravado nesse momento, né, entre o dia 16 e o dia 23 de junho. E hoje a gente vai discutir especificamente a trajetória agrícola de Carambeí no viés da história ambiental, né? A gente vai bater um papo sobre isso. E estamos com dois convidados especiais aqui para a gente trocar uma ideia. Eu vou pedir para que eles se apresentem, né, antes de a gente começar a conversar. Lucas, você pode falar um pouquinho sobre você? Opa, então, obrigado pelo convite e valeu mesmo pelo convite para fazer a participação. E, bom, meu nome é Lucas, completo Lucas Vinícius Erexen da Rocha, né? Agora eu tenho um doutorado pela Federal do Rio de Janeiro, né? E o mestrado também fiz em História, né? Fiz o mestrado em História pela UEPG. E eu trabalho com História Ambiental, né? E numa interface, assim, que envolve História Ambiental com História da Tecnologia, porque eu trabalho basicamente com História dos matadouros, né? De produção de carne. E durante essa minha trajetória, assim, tive contato com vários pesquisadores, né? Mas assim, no sentido de formação mesmo, assim, o meu trabalho gira em torno da história ambiental, história da tecnologia, história da ciência, né? Seria mais ou menos isso por enquanto. Ah, belezinha. Obrigado, Lucas. E Karen, você poderia falar um pouquinho, né, sobre você? Bom, meu nome é Karen, eu trabalho aqui no Museu Parque Histórico de Carambeí, eu sou historiadora do acervo. E eu também sou formada em História, sou bacharel em História pela UEPG, sou graduanda em Museologia pela Uniaselv, e eu também trabalho com História Ambiental, trabalhei no meu TCC, na minha iniciação científica, todos os trabalhos que eu fiz durante a minha graduação foram dentro do campo da História Ambiental, e o meu TCC foi sobre modernização agrícola aqui do município de Carambeí, né? Show de bola. E só me apresentando também, né? O meu nome é Lucas Kugler, eu sou historiador do Núcleo Educativo do Museu, vou estar aqui hoje como mediador, né, para esse bate-papo, né, mas a minha área, normalmente, ela é voltada para a educação patrimonial, a história cultural, e também trabalho um pouquinho, né, com Idade Média, quando faço a Feira Medieval do museu, né, e assim, para muitos ouvintes, eu imagino que, para mim também, a história ambiental é um assunto bem recente, né? Então vamos trocar uma ideia hoje sobre isso, e eu quero começar esse bate-papo especificamente jogando uma pergunta, né, para a gente já começar lá de baixo. E essa pergunta é para você, Lucas, mas se quiser comentar também, cara, fica à vontade. Mas o que é história ambiental? Então vamos lá, Karen, uma coisa me ajuda aí também pra gente desenvolver junto aí. Ó, primeiro pensar assim, né? Quando a gente fala em história, né? Falei em história, não sei assim, depende de cada. Vamos imaginar que a gente, nenhum de nós é historiador aqui, a gente fala, o que é história? As pessoas talvez pensem, pensa a relação do passado, perfeito, né? Não é só isso, né? Mas pensam em formas específicas de história, né? Um acontecimento político, uma data, se a gente pensar em datas comemorativas aí, né? Acontecimento político, acontecimento aí de uma guerra, um aniversário de uma cidade e assim por diante, né? Então tem uma ideia bem específica do que é história, né? Ao mesmo tempo, essa ideia de história, se a gente for pensar, ela sempre fala basicamente, né, da espécie humana, digamos, vou utilizar assim, da espécie humana, dos homens, né, no sentido de espécie, né? E uma coisa que sempre ficava de fora por muito tempo na história, apesar de ter aparecido de maneira ainda meio que não específica, né, mas já vou explicar por quê, seria o que a gente chama do meio ambiente, né? Vamos pegar, por exemplo, assim, história ambiental. Quando a gente fala em história, se eu falei em história, né, beleza, história a gente pensa nessas coisas de datas, marcos, né, acontecimentos. Se eu falar em ambiente, o que a gente pensa, né? Sei lá, pode pensar em... Eu até hoje, assim, se eu falo em história ambiental, a primeira coisa que me vem na cabeça é floresta, assim, só que não é exatamente só isso, né? A ideia do ambiental, ele é no sentido do quê? Da presença do mundo vivo, do mundo concreto, né? Com todas as questões ecológicas, ambientais, de outras espécies fazendo parte da história, né? Então, de que maneira, assim, digamos assim, a história ambiental é uma espécie de um esforço, assim, para trabalhar na história, né? De maneira interativa, né?
ecologia, o mundo socioeconômico e o mundo cultural, né? E nesse sentido, ecologia, a gente vai no sentido do que vai pensar o que é o meio ambiente, as outras espécies animais, a diferença do tempo, né? A paisagem, o solo, a terra. Nesse sentido, vai entrar a questão agrícola, vai entrar a questão dos matadouros, né? Mas basicamente, a história ambiental eu vejo assim como um campo que, a partir da história, tenta tirar a história humana simplesmente descolado do mundo, né? Porque, querendo ou não, assim, a gente vai pensar, por exemplo, um exemplo, Segunda Guerra Mundial, né, que muita gente gosta, né? Mas a Segunda Guerra Mundial aconteceu num espaço específico, né? E teve todas as questões climáticas, as questões ambientais que afetavam aquele conflito, né? Então, assim, a história ambiental é uma forma de trazer o mundo vivo, né? Ou como alguns historiadores falam, o mundo biofísico, né? Para dentro da história, né? Que a história normalmente ela tá pensada, pautada, né, dentro no sentido de que a história é só humana, né? Seria basicamente isso, assim, pra gente começar, né? Que vamos pra frente daí. Sim, é muito interessante isso, né? Porque você deu um exemplo que acontece com muitas pessoas, né? A gente tem uma formação muito parecida desde a infância, né? A educação escolar, de que a gente associa o ambiente, especificamente, a palavra meio ambiente, com o verde. Né, como se falar de história ambiental é só falar especificamente do mato, né, falando de uma maneira mais popular, mas não, é muito mais complexo do que isso, né, é uma coisa muito interessante. Lucas, você poderia falar um pouquinho dos seus trabalhos que você já desenvolveu nessa área, só para a gente entender melhor esse objeto, né, de como que a história ambiental trabalha? Não, claro. Assim, ainda do sentido, só para completar o que você comentou do mato, né, da floresta, eu lembro que uma vez o pessoal comentava assim, que história ambiental não é história florestal, né? Que só parece aquela coisa que é só floresta, né? É só mato, sim, né? E tem um pessoal assim, uma vertente assim, tipo, mais radical no sentido do que é ambiental, que tem, por exemplo, história ambiental, se você pensar em ambientes internos, né? Vai mais além, mas vamos, né? No sentido assim do que eu trabalho, desde a época do mestrado e no doutorado e até hoje, eu tô desenvolvendo história ambiental, né? Na interface, na relação que vai envolver a história da tecnologia, a história do conhecimento, né? E para desenvolver nessa relação, e também história dos animais, né? Mas para desenvolver essa relação, eu vou pegar os matadouros, né? Matadouro de produção de carne mesmo, ele mata boi, porco, assim, isso mesmo. E a partir desses espaços, no caso de Ponta Grossa, eu analisei a história dos matadouros públicos da cidade, como que eles estavam relacionados ao meio ambiente, né? A relação que as pessoas, né, tinham com o consumo de carne, a relação que as pessoas tinham com os animais e a relação, né, com que esse espaço, né, tem com o ambiente, né? Por exemplo, o matador, ele precisa de um rio, ele tem que despejar o sangue em algum lugar, tem toda a questão, por exemplo, dos animais quando vão chegar até o matador, vão passar pela cidade. Isso foi mais basicamente aí no caso de Ponta Grossa. E no Rio de Janeiro, quando eu fiz meu doutorado pela Federal do Rio, né, eu fiz sobre os matadouros públicos do Rio de Janeiro. E lá eu ampliei essa noção do ambiente de que maneira? O Rio de Janeiro teve 3 matadouros públicos, né? O primeiro foi na praia de Santa Luzia, então a gente já pensa assim, o matadouro, a história ambiental, o ambiente, a praia, a gente já começa a tratar da praia. O segundo matadouro, depois que esse da praia é fechado por uma série de questões, que vão desde questões sanitárias até questões aí da novas formas de consumir a carne, de como as pessoas se relacionavam com o ambiente e com os animais, o segundo matadouro vai lá para a região norte da cidade, na região de São Cristóvão, hoje tá tudo aterrado, mas onde era um mangue. Então a gente vai para uma outra questão, né? O matadouro, né, ainda a questão, né, de produção de carne, né, tem até questão cultural também, eu já posso explicar mais um pouco no sentido de como isso se relaciona, né, e social. O matadouro vai para o mangue. E depois o matador é deslocado da cidade e vai lá para uma região onde era uma fazenda, a antiga fazenda imperial. Então, a partir do matadouro, pensando estritamente na história ambiental, a gente vê que o local do matadouro, esses matadouros foram construídos, eles vão, né, eles têm as suas particularidades ambientais, e a partir do matadouro a gente consegue explorar esse teor da história ambiental de trazer, né, a história humana, né, em relação ao mundo, né, porque o matadouro envolve animais, ele envolve os rios, ele envolve o despejo de resíduos, a localização onde vai ser construído, distâncias, né, então o matadouro, né, ele é eu vejo como, é complicado aqui, é que eu estudo, né, mas eu falo que é um objeto privilegiado para ver isso, né, mas basicamente, assim, em resumo, assim, eu trabalho com a história dos matadouros, né, e nessa interface que envolve a história ambiental, né.
Muito interessante isso, Lucas. Eu acho muito bacana como que a gente parte de um dado que às vezes ele está isolado e a gente dá um sentido através da história ambiental que ele explica, né, esse tecido praticamente de relações socioambientais, né. Eu posso tentar fazer um exercício aqui, me corrijam se a minha análise estiver equivocada, né, mas puxando mais para o meu lugar de fala, só para, antes de a gente iniciar de fato o assunto sobre a trajetória agrícola de Carambeí, né, mas fazer um exercício sobre pensar a história agrícola, por exemplo, na Idade Média, talvez numa perspectiva ambiental, vamos dizer assim, né. Por exemplo, um dos historiadores que eu trabalho muito, que é o Legoff, ele não é um historiador da história ambiental, né, mas em uma de suas obras, né, a civilização do Ocidente medieval, você consegue perceber a relação do meio ambiente e quanto que isso tem um impacto demográfico já na Idade Média a partir do feudalismo consolidado, né. Por exemplo, existem vestígios arqueológicos que dizem para a gente que lá no século XIII, em especial, 50% da floresta da Europa Ocidental desapareceu. Esse dado por si só ele não informa muita coisa, mas se você fizer uma rede de questionamentos, você encontra nessa perspectiva ambiental o que está acontecendo ali, essa relação do ser humano, em especial com esse meio ambiente. Por que está acontecendo nessa época, né? Tem muito a ver com a agricultura, né? Tem um boom demográfico na Europa. O Legoff trabalha a partir da perspectiva cultural, né? Que você tem a difusão do cristianismo pelos sertões da Europa, tanto no norte quanto no sul da Europa, né? E você tem uma padronização pela liturgia, né, sociedade litúrgica, mas ela bebe muito de uma indústria agrícola, uma indústria agrícola medieval, perdão pelo anacronismo, né, associar a indústria à Idade Média, mas quando essa igreja ela se expande pelos sertões da Europa, você tem construções de estradas, você tem uma mão de obra fazendo isso, você tem novos centros urbanos sendo criados, mas ainda assim é uma sociedade rural, e você tem novos feudos, e esses feudos eles dão conta de grandes campos de plantação que acabam fazendo esse desflorestamento, e você tem um boom demográfico na Idade Média, no século XIII, em que a população praticamente dobra. Você tem inovações agrícolas, como, por exemplo, o uso de arado de ferro na lavoura, né, arreios firmes na tração equina, né, o uso do cavalo substituindo o boi, né. Enfim, você tem uma série de transformações, né, como o próprio moinho de água, como uma força mecânica, que está nesse recorte agrícola, mas você consegue entender as transformações culturais que estão acontecendo no momento, né, como essa padronização da identidade europeia, que é expansionista, e pega carona nessa relação ambiental, né, nesses novos campos, né, nesse campesinato emergente que está acontecendo aqui na Europa, né, nesse momento. Isso é uma reflexão que eu faço, né, em base nas leituras que eu já tive, mas eu acho muito interessante porque a história ambiental, para mim, ela é um assunto recente, né, apesar de eu ter passado bem levemente por ela na minha graduação, né, quando a Karen entrou no museu, ela trouxe essa perspectiva que eu achei que foi muito enriquecedora. Mas muito antes da Karen entrar, a gente trabalhava já com algumas ações educativas no museu que trabalhava essa ideia de meio ambiente, mas nunca problematizado enquanto um campo de transformações, né, percebeu qual é a relação do ser humano com o meio ambiente, historicizando em Carambeí. A gente trabalhava mais uma perspectiva de educação ambiental, na verdade, né, mais contemporânea. E é muito bacana isso. E antes de jogar uma questão para a Karen, para a gente conversar, eu gostaria de apresentar um pouquinho o museu, para quem não conhece, só para a gente entender por que a gente está debatendo, de fato, a história ambiental dentro, né, do nosso museu. O Museu Parque Histórico de Carambeí, especificamente, ele é um museu etnográfico, ele trabalha com a imigração holandesa em Carambeí, né. Nossas exposições, elas voltam para essa identidade cultural holandesa. Existem outras exposições também, né, de outros recortes, mas especificamente ele é um museu que já tem 20 anos, mas antes mesmo da equipe técnica adentrar ele, né, a sua expografia, ela já foi criada pensando em uma memória que bebe muito dos memorialistas de Carambeí, então é uma memória que por si só ela não está muito problematizada. Temos muitas peças agrícolas no museu, né, ali expostas, e a partir do tempo que a equipe técnica adentrou no museu, a gente começou a dar esse novo sentido a ela, né, e a Karen traz muito disso pra gente, porque nós estávamos passando por um momento bem interessante agora, né, que, lógico, reflete muito no setor dela, mas também reflete até no setor educativo, né, que existem novas ações educativas surgindo a partir disso. Mas antes de a gente falar quais são essas ações educativas, né, essas mudanças, eu gostaria de ver com a Karen o que ela tem a nos dizer pra gente, né? Karen, como é que está sendo esse processo de inserir uma história ambiental no nosso museu, que é uma coisa bem recente que estamos fazendo?
Então, Lucas, eu vou aproveitar esse gancho que você fez aí, falando um pouco do nosso espaço, né? O que nos levou até aqui, né? Estar aqui conversando sobre história ambiental em um museu histórico no interior do Paraná, né? Eu acho que quando eu entrei aqui no museu, eu sempre trabalhei com a história ambiental, né? Dentro dos limites de uma graduanda, claro, né? Mas sempre gostei dessa área, sempre gostei de refletir sobre esse assunto. Aí eu vi um potencial muito gigante aqui dentro desse espaço, que é o Museu dos Tratores, né? E achava interessante os maquinários que tinham aqui, achava que era importante dentro desse processo de modernização da agricultura, mas achava que o espaço ele não falava por si só, porque os objetos não estavam musealizados, né? Nós que somos, eu que sou da área da museologia também, a gente gosta muito de tratar as peças com muito cuidado nesse sentido, né? Que não é apenas colocar o objeto na exposição e achar que ele vai falar por si só, né? Ele precisa ser contextualizado, ele precisa ser colocado dentro da sua narrativa. Então a gente viu, né? Eu vi que era um problema assim que poderia ser resolvido facilmente, né? Com alguns dados, com algumas informações. Só para deixar com uma narrativa mais pronta, né? Isso sem problematizar tanto, né? Isso que a gente pensava lá em 2018. Aí dentro do trabalho do acervo do museu, que eu trabalho dentro do acervo, né? Eu fui catalogando algumas fontes, eu fui mexendo em alguns documentos, em alguns jornais, e vi que tinha muito periódico e encarte que falava sobre agricultura, que falava sobre a vida da agricultura aqui desde a década de 50, desde 1911, na verdade, você tem alguns relatos. E não entendia por que isso não estava dialogando com o que estava exposto no museu, assim, né? Talvez porque é um assunto que muitas pessoas não têm receio de trabalhar, né? Por ser agricultura, um monte de maquinário, um monte de coisa, mas na verdade não são só os maquinários que importam, né? É todo esse trajeto até chegar a esses maquinários, né? E a gente, trabalhando com essas fontes dentro do acervo, a gente viu que dava para fazer mais, dava para a gente dialogar um pouco mais, dava para a gente trazer essas informações a público, né? Porque o que a gente via nessas revistas? Eram revistas, jornais, documentação, uma série de periódicos que falam sobre a vida da agricultura, sobre técnicas, sobre produtos, culturas, plantio, uma série de infinidade de assuntos que envolvem o mundo da agricultura. E eles são dos mais variados possíveis, assim, das mais linguagens possíveis, dos mais assuntos possíveis que a gente nem imaginava, assim, porque a gente pensa, caramba, o que se imagina quando se pensa em Carambeí hoje, né? Quem mora aqui na região dos Campos Gerais, né? Quando você pensa em Carambeí, você pensa na indústria do leite, você pensa na produção de grãos que bateu recorde nos últimos 10 anos, né? Isso vem desde 1950, né? Então, quando a gente pensa em Carambeí numa cidade rural. Quando eu vim trabalhar aqui no museu, eu me mudei para Carambeí, eu ficava abismada com a quantidade de máquinas que andavam pela cidade em vias assim que em outros lugares não é permitido. Você não vê isso, por exemplo, em Ponta Grossa, em outros lugares, ou eu que sou de São Paulo, eu não via isso em São Paulo. Trator andando meio-dia na avenida, de repente uma máquina atrás. Aí eu vi essa cidade como um aspecto rural, sem ser uma cidade rural de fato, porque a gente não sabia o que se falava, a gente conhece pouco dessa parte da história de Carambeí, e a gente tem esse processo migratório que está aqui, que é muito ligado com essa questão da agricultura, né? Você tem a vinda dos imigrantes para cá, né, de várias etnias, que tem uma relação com a agricultura muito particular. Então a gente viu, olhando para essas fontes, começou a se questionar, né? Será que dá para falar mais? Será que dá para perguntar mais? O que essas fontes podem nos dizer, né? E a gente começou a questionar essas fontes, né? Aí nisso a gente viu que estava muito claro ali, você fazendo uma pincelada, um levantamento de fonte, você já podia ver que existia um processo de modernização da agricultura em curso e que era muito difundido pelos moradores daqui de Carambeí. Quando você cria instrumentos, né, jornais, periódicos e etc., folhetos, e de divulgação regional, né, e também a nível nacional, para divulgar técnicas, trazer agricultores, divulgar plantas a serem inseridas, né, de acordo com cada época. Você tem ali o boom da soja na década de 60, que fizeram um trabalho que foi absurdo assim, de divulgação. Mas ao mesmo tempo que você tem
periódicos que falam mal do consumo de agrotóxicos, então era muito confuso, assim, eu ficava me questionando, acho que dá pra gente trabalhar isso aqui no museu, né? Aí a gente tem o Museu dos Tratores, né? O que é um Museu dos Tratores? Ele consiste em 2 espaços, são 2 alas museais, né? No momento está fechada, né? Nós estamos passando por esse momento de reformulação, arrumando tanto o discurso como as próprias peças em si, né? A organização da expografia. E a gente chegava lá no Museu dos Tratores e não dizia isso pra gente. A gente sabia que as máquinas que estavam ali significavam alguma coisa no processo histórico, né? Mas a gente não sabia o que era. A gente não tinha noção de que momento que essas peças estavam, de que momento que elas participaram da abertura dos campos. E a gente viu que dava para dialogar com essa fonte que a gente estava, dos periódicos, e com essas peças tridimensionais, né? E é muito interessante isso, Karen, que você comentou. Eu dou uma perspectiva de enquanto um agente educativo no museu, né? A estranheza que o Museu do Trator nos gerava, né? Eu acho que você também vai entender ela, né, enquanto historiadora. A gente passava pelo museu quando o visitante estava conhecendo o museu, né? A gente fazia toda a mediação pelo museu, né? É um museu bem grande. E quando a gente chegava no Museu do Trator, gerava uma estranheza. Já começava pelo fato de ser um museu dentro de um museu. E a expografia inicial dele era uma expografia muito técnica, né? Ela foi pensada por uma pessoa da área da agronomia, né? E a gente aqui de história, especificamente no meu caso, né? Que nesse momento ainda meu contato com a história ambiental era muito pequeno, para não dizer praticamente inexistente. Como é que eu vou trabalhar esses aspectos técnicos e agrícolas aqui no museu? Como é que eu vou trabalhar isso com o público se eu não consigo compreender essa dimensão, essas relações aqui, né? Eu ficava meio que praticamente bugado nesse museu. O trator faz isso aqui, faz isso aqui, faz isso aqui. Voltava para aquela mediação bancária, sabe? Não tinha né, um sentido muito amplo, né? Mas é só complementando o que você falou, né? Realmente dava uma estranheza esse museu do trator anteriormente. Perfeito, Lucas, e é exatamente isso, né? Se a gente for puxar ali pro campo da história ambiental mesmo, né? A gente pensar naquela grande discussão que o Drummond faz ali, falando em questões de ferramentas de trabalho, com as relações sociais que se constrói através dessas ferramentas ou dessa lida do campo, né? O que é essa lida do campo? Ela também é social, né? Ela também produz sentidos, ela também é responsável pela alteração da paisagem daqui de Carambeí, né? Porque você olha para Carambeí, você sabe que aqui tem plantio, você sabe que aqui foi um município que foi explorado pela agricultura, né? E pela pecuária. A gente olha e sabe disso, né? Então por que a gente não falar sobre esses processos, né? Acho que a gente tem que falar, a gente tem que comentar. O Lucas comentou no início, acho que é muito sensacional essa perspectiva de que história ambiental não é só de floresta, né? Eu acho que, eu não sei, eu posso estar errada, né? Óbvio. Mas eu acho que esses estudos dos campos também de agricultura, eles devem ser postos, né, dessa forma também. Não dá para deixar de lado, não é só floresta que a gente tem que estudar, é preciso estudar as culturas, né, as lavouras, porque elas significam muito nesses processos e tem indícios aí na nossa paisagem de como elas alteraram não só a paisagem, mas como as relações sociais, né? Eu quero perguntar para Karen, assim, porque quando eu penso nesse sentido, do que você está expondo também, não tem muitos museus assim, né? Ou talvez não tenha nenhum museu, eu não conheço nenhum museu assim que tem essa abordagem assim, por exemplo, para os objetos que estão em exposição, que eu leio, o máximo que eu consigo pensar, e ainda não é nessa direção, tipo um museu de história natural, por exemplo, né? Que você vai lá e tipo tem uma que é uma coisa, né? Mas você sabe se tem algum outro museu que faz esse trabalho? Porque é verdade, eu fiquei pensando no caso dos tratores, né? Você chega lá e vê aquelas descrições, assim, puramente técnicas do maquinário, né? Uma coisa meio enciclopédica, mas daí se pensar, mas... Tá, mas, por exemplo, eu não entendo de carro, né? Eu sou uma pessoa que eu não sei nem dirigir. Mas daí eu não entenderia, assim. Mas agora, como nesse sentido de fazer essa inserção toda que você tá falando, Karen, tem algum outro lugar que você conhece que faz esse trabalho, assim? Porque eu tô te perguntando isso porque pra mim é completamente novo, sabe? Pra mim é uma coisa completamente inédita, assim, sabe? Pois é, Lucas. Eu assim, eu não sei de lugares que falam dessa perspectiva, mas a gente sabe aí que há uma apropriação, principalmente da história corporativista aí, né? Que ela quer resgatar esses momentos, né? É claro que no sentido de heroicizar, né? É óbvio, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, né?
Mas eu desconheço, assim, um museu que trabalhe nessa perspectiva da história ambiental mesmo, assim, que é... Eu desconheço. Eu conheço museus que falam de agricultura aqui no estado do Paraná, tem alguns, mas são museus nesse sentido. É plaquinha ali falando sobre a qualidade técnica do acervo e tal, falando sobre quanto que roda esse material, quanto que é isso. Eu não vejo muito essa exposição menos técnica, né? São simplesmente mais técnicas, achando que essas peças vão acabar falando por si só. Não, mas sem dúvida, né? Eu tô pensando assim, porque, tipo, pra mim, assim, falando... Pra mim, assim, é como se você estivesse entrando num novo campo, assim, sabe? Se você não tá criando um novo campo dentro da própria museologia, você tá falando sério? Não, mas é verdade, porque de trazer essa noção. Porque, veja, tudo isso que a gente tá falando entra no outro sentido também da história ambiental que eu tava... para comentar, assim, quando a gente fala, por exemplo, no maquinário, né? O maquinário a gente pensa assim, tecnologia, né? Tecnologia é relacionada à técnica é relacionada à cultura. E a gente tem e essa percepção que eu falei, dessa concepção da história como algo estritamente humana, ainda vem daquela separação, né, entre cultura e natureza, né, que é uma coisa que vem lá principalmente da modernidade, né, e né, a história ambiental vem nesse sentido, né, tipo, também de produzir um saber, né, que vai mostrar que cultura e natureza não estão separados. Mas por que eu tô dizendo isso, né? É que, falando de maquinário, eu já comentei, acho que não sei, que tem assim, tá surgindo agora no próprio campo da história aí, um campo que faz a interface entre história da tecnologia e história da natureza, né, que em inglês eles chamam de Envirotech. E é o que eu tô me voltando agora para trabalhar com isso, né, a partir dos matadouros também. E eu fico pensando assim, né, você coloca lá no museu dos tratores e tal, esse maquinário aqui, né, foi feito na época tal, fabricado por tal, mas por que ele veio para cá, né? No que tipo de solo que eles utilizaram? Eles utilizaram aqui esse tipo de maquinário porque o ambiente era diferente do que eles estavam acostumados e porque precisava de maquinário específico. Pode ser que a intenção, né, de comprar tal trator, tal máquina, estava relacionado a questões aí do ambiente que eles viviam, né, do momento que eles estavam vivendo, né. Então, eu tô dizendo tudo isso assim porque, tipo, eu tô achando muito interessante como você tá propondo, sabe, porque eu já fiquei com vontade, assim, até de visitar, assim, de já ver. Eu sei que você falou que tá fechado, mas sabe, tipo, assim que abrir, me deu vontade já de ver e acompanhar, sabe. Oh, que bacana, Lucas. Agora também deu até um medo aqui agora. Não, por favor, é pra estimular, assim, né, também que eu falei de um campo, assim, porque, né, já é uma forma, assim, porque é completamente novo, né? Eu vi Museu de História Natural já, mas é outra coisa, não tem nada, é diferente disso que a gente tá conversando, sabe? É muito original, na verdade, assim, que eu não conheço, sabe? E também eu gosto muito de tecnologia também, então eu sou meio entusiasta, já fico meio animado, assim, empolgado, daí não sei. É muito, só fazendo um comentário, né, me corrijam se não fizer muito sentido com a conversa, mas nessa perspectiva aí que você disse da tecnologia, né, é interessante que, assim, a gente pode até pensar nessa barreira cultura, barreira tecnologia, que são campos que, na verdade, eles estão muito próximos, né, mas me deu um insight aqui, comentando, né. No museu também, durante a mediação, a gente tem a possibilidade de falar da geografia dos Países Baixos, né? Porque a gente tem umas aulas no museu que são especificamente voltadas, né, para a Holanda em si, né? E na história da Holanda, para quem não conhece, é uma história muito marcada pela ação do homem na geologia, né, desse território. Porque você tem... a Holanda, os Países Baixos são uma região extremamente pequena, né? Muito menor que o estado do Paraná, quase 30% abaixo do nível do mar. Então você tem desde a Idade Média uma série de esforços desse neerlandês em se relacionar com esse meio ambiente, de drenar essa água para que ele possa desenvolver agricultura nesse território, né? Então você tem nitidamente um processo onde o meio ambiente acaba influenciando a cultura, e a cultura também influencia o meio ambiente, porque a primeira coisa que você pensa em holandês, né, tanto que isso já chegou no campo cultural, é moinho, né, e o moinho é uma tecnologia desenvolvida não pelos holandeses, né, mas acabou se tornando meio que um patrimônio dessa identidade holandesa, mas ele tem uma série de funções hídricas desempenhadas no momento, e hoje em dia ele é praticamente um patrimônio cultural, né, não tem como era antigamente, não existe mais, né, mas é curioso isso, né, essa relação entre a tecnologia e a cultura, que em algum momento ela vai assumir uma outra função, né? Uma função mais cultural. Mas enfim, só não, mas tá certo, tá correto o que você tá falando, tá correto. Posso complementar? Não, tá correto? Por favor.
Manda lá. Não, porque assim, quando fala do moinho, o moinho é um tipo de tecnologia, né? E utiliza, por exemplo, uma coisa do ambiente, digamos, o vento, né? E ele tá relacionado a uma questão cultural, por exemplo, sei lá, pra moer farinha, por exemplo, né? Pra fazer. Tô supondo aqui, tô dando um exemplo, né? Tem tudo a ver. Até o nome, Países Baixos, né? Tem relação até com o próprio ambiente onde tá construído, né? Onde aquela civilização, né, se instalou. Lembrei de uma coisa agora, que aí, tipo, parece que eu vou fazer jabá fazer propaganda da minha trajetória acadêmica e tal, mas enfim, quando eu tava no Max Planck, lá em Berlim, um dia teve uma apresentação, não lembro exatamente sobre o que, mas era especificamente, mas era sobre os laboratórios que tinham na Holanda, né? E, bom, é laboratório, né? Tem toda que você dentro do laboratório, né? Aí, aqui também estamos fazendo também um pouco de história da ciência do conhecimento agora também, para ver como tudo gira em torno, né, do que a gente tá falando. E esses laboratórios, né, por exemplo, você tem que reduzir o mínimo de ruído, né? Ruído no sentido daquilo que pode interferir no que você está analisando dos resultados, né? E o que acontecia? Como que na Holanda, do século XIX, os laboratórios tinham que fazer os experimentos, e daqui a pouco, na Holanda, o que se faz? Se a gente fala também em Holanda, em Amsterdã, por exemplo, assim, né? Uma outra coisa que sempre vem, as pessoas podem pensar, a gente pensa em Heineken, né? Não digo todas as pessoas, a gente pensa na Heineken também, né? Então o pessoal comentava o quê? Comentaram assim, como que os laboratórios daquele período, de repente tinha que fazer essas medições, daqui a pouco passava uma carroça, assim, puxada por cavalos, carregando barris de Heineken, fazendo som, fazendo tudo trepidar, e como que eles trabalham dentro desses laboratórios. Então, tem assim a tecnologia de transporte, os animais, a questão do ambiente, o som, o laboratório, a ciência, tudo girando em torno disso, né? Então tem tudo a ver com tudo que a gente tá comentando. Mas é um pouco meio anedótico que eu tô falando agora, que me ocorreu aqui quando eu estava conversando aqui. Não sei se faz muito sentido o que eu falei, mas é que seria mais ou menos nesse sentido, assim. Não, faz sentido sim, né? Você tem uma série de campos que parece que são separados um do outro, né? Mas você consegue fazer essa costura, né? Do cotidiano tecnológico e esse impacto cultural. Eu acho muito interessante isso. Mas voltando ali para nossa perspectiva da história agrícola em Carambeí, eu acho muito interessante uma coisa que a gente pode fazer no museu. Para quem não conhece o museu, nós temos várias alas museais, né? Elas são separadas por tema, por exposições, né? Umas alas são mais recentes que as outras são mais antigas, né? Mas se você, por si só, né, sem a mediação passar por ela, você tem uma informação que você pega pela expografia e também tem uma informação que você vai pegar mais pela mediação. Mas se você caminhar pelo museu, você vê nitidamente, né, que existe um processo de transformação acontecendo. Se lá no começo da Vila Histórica, a gente tem aquela casa holandesa que retrata o século de ouro dos Países Baixos, né, o momento onde a Holanda era um país mais rico do mundo, nesse contexto desse mercantilismo emergente, o imperialismo holandês estava crescendo, né, nas grandes navegações, você percebe que é ali que surge mais ou menos os elementos da identidade cultural holandesa, né? Você já percebe que o mundo está em transformação, você já percebe que, não que a gente fale de Idade Média no museu, né, mas para quem conhece sabe que tem uma transformação acontecendo nessa transição de períodos. A gente vai lá para o finalzinho do século XIX, começo do século XX, falando sobre políticas imigratórias do Brasil, ou então falando dos motivos que fizeram as pessoas saírem da Europa para fazerem essas mais diversas imigrações, né. A gente passa por uma trajetória agrícola que a gente conhece um cotidiano muito antes da metade do século XX, que ele é muito marcado pela presença animal no campo, né, como uma força motora, e você nitidamente vê uma transformação quando você chega no Museu do Trator, né? Você vê essa aceleração acontecendo, né, e essa aceleração ela tem muito a ver com esse maquinário agrícola que vai sendo inserido nesse contexto, que é uma história muito, muito, muito extensa, né, com bastante informações, mas a gente pode resumir ela num sentido de fato, de uma transformação constante, e é muito bacana que, percebendo essas relações, a gente sai do Museu do Trator, a gente vai para uma das últimas aulas museais do museu, que é o Parque das Águas, a gente volta de novo um pouquinho para a Holanda, mas tem uma exposição lá que fala sobre sustentabilidade, e parece que é quase que profético, né, que a gente acaba passando por essas aulas museais,
E a gente sente uma urgência no tempo, né? Um grande consumo. Consumo do quê? Um consumo da terra. Né? O ser humano está modificando constantemente as suas relações com o meio ambiente. Né? E parece que acelera mais ainda no século XX, mais ainda do que nas grandes navegações. E é profícuo, é um assunto muito bacana. Eu acho que depois de conhecer a história ambiental, eu, enquanto mediador, a minha mediação geral no museu, ele acabou se transformando. Ela teve um sentido, se transformou em um palco de questionamento. Né? Não que o museu vai dar a resposta, o museu ele não está lá para dar a resposta, mas ele cria essa possibilidade, né? A gente até comentou aqui brincando, né? Uma museologia praticamente nova, nesse sentido de museus com maquinários agrícolas, né? De transformar em um palco de questionamento, de perceber essa nova realidade com um olhar mais crítico. Eu acho muito interessante isso. Eu falo como historiador, mas como alguém também que está encantado com a história ambiental, né? E eu acho muito bacana que vocês dois conseguem trabalhar, né? Com essa metodologia e trazer à tona esse sentido que eu acho que é muito importante para se discutir hoje em dia. Não só por ser uma área bacana, mas porque eu acho que é urgente a gente pensar como a gente se relaciona com o meio ambiente. É quase sendo meio que profético aqui, né? Mas enfim, né? Só um comentário à parte. Perfeito, Lucas. Bem interessante. Tá um pouco de barulho aqui, porque o pessoal tá cortando coisa ali do vizinho. Eu tô aqui no museu, né? Então, estamos numa zona rural, falando de questão da agricultura e história ambiental e tudo mais, né? Bom, eu acho que a gente... Só fazer um comentáriozinho dessa fala de vocês aí, que eu acho que é muito interessante essas questões serem postas, né? A gente discutir sobre isso e lembrar o beabá ali, né? Da história ambiental, né? De que... se a gente trabalha com essas relações de como as sociedades e os seres humanos afetam e são afetados pelo mundo biofísico, né? O grande Orster ali fala sobre isso, né? Acho que a gente foge do pensamento cartesiano ali e começa a pensar mais no pensamento sistêmico, que tudo está mais integrado. Acho que essas coisas vão surgindo e parece que não faz muito sentido umas horas, né? Agora que o Lucas comentou, eu fiquei pensando, é uma coisa meio diferente mesmo, né? Você partir para fugir das duas áreas e tentar concentrar as duas em uma só, né? Mas vamos para frente. Não, mas é bem isso que acontece. É bem como a Karen bem comentou, assim, pensar aí no sentido da história ambiental como um campo da história aí que vai trabalhar de maneira integrativa, né, de integrar todos esses fatores aí do mundo, né, que tem história, né, economia, política, tecnologia, sociedade. Vamos falando aí no que for nesse sentido, bem como a Karen falou, uma questão mais integrativa de pensar como uma espécie de um sistema mesmo, né? Tanto que assim que eu toco a bordo, já que falando uma das perguntas anteriores do trabalho que eu desenvolvo, da pesquisa, né? É uma das coisas que eu até abordei na minha tese, assim, sabe? De pensar nesse sentido de sistema, um sistema emergente, na verdade, mas, né, abordando exatamente isso. Mas é bem isso mesmo, e de fato, por isso que eu falei, volto a falar, assim, eu vejo como um novo campo aqui que tá sendo estruturado aí a partir da exposição do museu, é algo completamente novo, assim, completamente original, sabe? É muito bacana, porque parece que a história ambiental trabalha, né, com objetos nitidamente definidos, mas parece que ela dá conta de explicar muita coisa, né? Muita coisa que às vezes a gente toma como dados naturais. Por exemplo, quando tinha uma exposição que a Karen fez, que é muito bacana, né, entre rural e urbano, né, uma amostra fotográfica, que quando eu ia fazer mediação eu achava interessante, porque é o seguinte, normalmente a gente parte do pressuposto, pelo menos o público leigo que visita o museu, né, quando ele passa por Carambeí, boa parte do pessoal que frequenta o museu não é de Carambeí, mas quando esse público vai lá, eles sempre têm uma concepção, né, da realidade que é construída ao longo da vida, pela formação na escola, pela formação vendo filmes, né, a educação formal e não formal, enfim. Eles têm uma visão de que os ambientes eles estão colocados em nichos e o meio ambiente é só o verde. E ele separa outros ambientes que não fazem parte do meio ambiente, nessa concepção, né? Como se o rural fosse rural e o urbano fosse urbano, e o ser humano é uma coisa adjacente, né? Tipo, uma entidade fora do meio ambiente, do mundo biofísico. E nessa exposição, a gente tem nitidamente a imagem dessas transformações em Carambeí, como que o rural e o urbano se mesclam. E as pessoas tendem a ter essa concepção de que a história ela é uma constante linearidade, né? uma progressão. É quase uma visão positivista de que o campo
é um atraso e o urbano é uma melhoria, né? Então, como se o destino final de uma comunidade é se urbanizar, né? E Carambeí é muito interessante esse caso, que essa exposição deixa claro para a gente que essa constante transformação, principalmente das fontes econômicas que tem em Carambeí, que bebe muito do universo agrícola, faz com que exista essa constância, que se mescla em dois universos. Carambeí, especificamente, ela tem uma história muito característica, vamos dizer assim. Ela é um município muito recente, né, na década de 90, que vem a sua emancipação de Castro. Antes disso era um distrito, e nesse momento em que ela é um distrito, né, ainda assim tem a colônia holandesa dentro do distrito, né, mas ela tem uma ausência de uma administração pública vinda de Castro, e uma das práticas agrícolas iniciais dessa colônia em Carambeí, né, que acaba sendo a pecuária, ela acaba impulsionando muito o desenvolvimento da comunidade no sentido de agregar ondas migratórias, né, povoamento, na verdade, e você tem a cooperativa como uma figura central de um processo de urbanização, cuja sua prática principal ainda assim é a prática rural. Então você tem praticamente uma urbanização acontecendo em Carambeí, porque é a cooperativa que vai fazer algumas casas, né, é ela que vai trazer energia elétrica, é ela que vai trazer o telefone. Então você tem esses dois universos se mesclando, mas porque é como se dá a relação especificamente em Carambeí. E nessa exposição, nessa mostra fotográfica, você vê esses elementos. É muito curioso, que nem a cara começou já falando, né? Carambeí, você vem para cá, você vê trator passando no meio da cidade, ela tem uma avenida, né, que é a Avenida dos Pioneiros, né? E quando você está passando por ela, eu vou trabalhar todo dia de veículo lá, e às vezes até é meio chato, porque, poxa, sempre tem um caminhão agrícola enorme aqui, um trator, né, fazendo aquela fila enorme, mas são aspectos dessa configuração socioambiental de Carambeí, que bebe da sua história. A sua transformação está sendo trabalhada no museu. Eu acho muito bacana quando a gente consegue trabalhar através das exposições, como a Karen fez, né, esse novo sentido que nós estamos mudando as peças, que tem sido um desafio bem interessante. Com mais ou menos que eu gosto de pensar, né, eu não comentei no início, mas, né, eu moro em Ponta Grossa, então do lado de Carambeí, né, claro, com configurações diferentes de cidade, mas mesmo no caso de Ponta Grossa também, nesse sentido, assim, aqui onde eu moro, por exemplo, rua asfaltada, né, ambiente assim, tipo, é um bairro, mas, né, ambiente é asfaltado, né, tudo, luz elétrica e tal, mas daqui a pouco, assim, volta e meia passa uma moto, beleza, daqui a pouco passa um cara galopando com o cavalo aqui na rua, sabe? E, né, não dá pra ficar pensando assim, nessa separação. Você começa a ver que no teu cotidiano, dentro de um ambiente urbano, existem esses aspectos do ambiente, né? Então não tem como separar, né? Isso parece que também começa a perceber no dia a dia, né? No caso do trator ali e tal, né? Que nesse caso que eu dei de exemplo, né? Claro, é meio que anedótico, né? Que eu falei agora, mas é que toda vez que isso acontece, eu sempre penso, a gente não tá, as coisas não estão as coisas estão integradas, né? Não tá tão apartado assim. Exatamente, elas não são separadas, né? São suas características, né? E eu acho que é muito bacana que, partindo dessa perspectiva ambiental sobre como essas relações são construídas, a gente consegue de fato entender que elas não são universos separados, né? São características únicas de um processo sócio-histórico, né? Mas enfim, nós já estamos, né, com 40 minutos aqui já de conversa. Já acho que a gente já tocou em alguns assuntos bem importantes aqui sobre qual era a proposta desse podcast, que está sendo uma conversa bem agradável, mas eu deixo a vocês uma palavra livre, que vocês tiverem vontade de comentar a respeito, né, de todos os tópicos que a gente passou por hoje em dia, hoje nessa conversa, né, e deixo a palavra livre com vocês. Então, eu acho que é muito interessante todos esses pontos tocados, né, acho que dá para entender como a gente construiu esse caminho e como a gente vai construir a partir de agora, né? Porque a nossa intenção é falar sobre, para além desse processo, claro que não tem como deixar esse processo migratório de fora, né? Mas não vou entrar nesse assunto agora, mas de pensar até no próprio plano de colonização aqui da região sul, né? De que quando a gente pensa em registro de entrada de imigrantes, a gente sempre fica com o basicão na cabeça, né? A questão do branqueamento, a questão disso, a questão daquilo, né? A gente sabe que isso existe, né? Que essa discussão existe, está pronta, está posta aí, né? Pelos historiadores. E a gente fala muito pouco dessa questão da vinda desses imigrantes para a constituição de fronteiras agrícolas, né? E a gente partiu dessa discussão, né?
o estabelecimento dessas fronteiras agrícolas, como que a gente tem uma cidade que nome em agricultura e pecuária leiteira aí, do gado, né? Sem falar sobre como isso aconteceu, né? Sem dizer como isso aconteceu. A gente tem um museu que fala dessas empresas que estão aqui postas, dessas etnias que vieram para cá, e que acabava deixando de lado um pouco essa trajetória de como tudo isso aconteceu, né? Deixando alguns pontos assim passar. Nem todos os imigrantes que vieram para cá, para Carambeí, primeiramente para Irati, né, que foi a primeira colônia, e depois para Carambeí, eles eram agricultores. Mas todos estão nos registros de entrada de imigrantes como agricultores. Quase todos. 90% dos registros são agricultores, mas eles não são agricultores, né? Tanto que eles chegaram aqui e tiveram diversas dificuldades, né? Os caras chegaram a plantar feijão cozido porque não sabiam como plantar, né? Aprenderam técnicas ali com os poloneses ali de Irati, a técnica de capoeira, para conseguir enfrentar o inverno, conseguir enfrentar as pestes, como roedores, gafanhotos. Então tem uma trajetória, uma relação construída que a gente deixou de contar, que a gente deixou de falar. E eu acho que a inserção desses discursos a partir de agora, acho que vai ser muito interessante para o museu, porque nós somos um museu que recebe muitos visitantes, que recebe grupos escolares, que recebe grupos técnicos, inclusive, da área da agricultura, da agronomia. E a gente deixava de contar, né, aquela história de que o agricultor pouco sabe sobre a sua história, né, pouco sabe sobre a trajetória da agricultura, assim. Mesmo que seja uma pincelada, né, porque a nossa pretensão não é fazer uma história de Carambeí, né, porque eu acho que isso é um dado que requer muito mais trabalho, né, mas de dar uma pincelada sobre esse assunto, falar um pouco, que o visitante saia daqui com a perspectiva de que ele soube um pouco do que aconteceu nesse território, pelo menos um recorte, uma parte disso, né. Isso é muito interessante, Karen. Parece que eu tô, né, agradando o nosso lado, né, mas é uma verdade, eu falo isso enquanto historiador mesmo, né, e mesmo que não estivesse na instituição, poderia falar isso por fora da instituição, que eu acho que como que a trajetória desse museu, especificamente voltado para contar uma história migratória, uma história etnográfica, ela acabou se encarregando nesse momento de produção de memória, de contar a história de um município e contar essa história do município por outras óticas, né? Uma pluralidade de assuntos que explicam muitas das relações que acontecem na história de Carambeí. Eu acho muito interessante isso, como que o museu tinha de tudo só para ser um museu, né, especificamente sobre um assunto, se tornou um laboratório de fontes, de experimentos, né, para novas perspectivas. Eu acho isso muito interessante. E eu acho que, de repente, outros museus também deveriam começar a fazer isso, né, a olhar para o seu próprio acervo e dar esse novo sentido. Eu acho muito bacana essas fronteiras, né, de uma museologia muito mais contemporânea, muito mais aplicada, dialogando com essas novas perspectivas que temos em história. E história é um campo muito... Principalmente a história ambiental, né, é um campo muito interdisciplinar, né? É muito bacana isso. Ela bebe de muitas outras áreas também. Não, é isso mesmo. Eu estava até pensando aqui, conforme a Karen e você, Lucas, estavam falando, que trazendo essa integração, né, pro museu, para exposição, para os acervos, né? Se eu estiver falando alguma coisa errada no sentido assim de termos terminológicos, me corrijam, por favor. Que a última vez que eu trabalhei em museu foi na época da graduação ainda, que eu fui estagiário no museu aqui de Ponta Grossa, então posso estar meio enferrujado aí, mas porque assim, além desse papel de integração da pessoa chegar lá e conhecer a história de Carambeí, né, a história dos imigrantes, né, um museu etnográfico, né, a pessoa sair, é uma questão até também do papel enquanto no sentido assim de serviço público, né? Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? A pessoa ela chega lá, ela conhece a história, né, da imigração, conhece a história do museu e da cidade, mas daqui a pouco ela pega e sai do museu assim pensando, depois que viu a exposição dos tratores, por exemplo, voltando como exemplo, poxa, nunca tinha pensado mesmo, né, que tem relação aí com a natureza, com o meio ambiente, né, a história aqui, sabe? Você pega e traz, puxa pro cotidiano da pessoa, pra vida prática, né? Então tem uma outra
tem todas, é tudo que a gente tá conversando aqui, a forma como vocês estão trabalhando aí, é tudo de uma maneira enriquecedora, não só para o museu, não só para a forma de que vocês estão montando o acervo, né, mas também as pessoas vão visitar, daqui a pouco a pessoa sai, poxa, é verdade, um trator não é só um trator, né, ele não é só uma máquina, né, ele tem a história ali que está relacionada com a história daquelas pessoas que utilizaram ele, com a tecnologia que foi utilizada para fazer aquele trator, o tipo de ambiente, de espaço naquele trator deveria ser usado, né? Então, sabe, você dá você abre um mundo, dá um fôlego para a pessoa, abre um mundo de possibilidades para a pessoa pensar a partir de algo que ela não esperava, né? Você pode surpreender o visitante, né? Não sei, eu fiquei pensando sobre isso conforme vocês foram falando, sabe? Do trabalho que vocês estão desenvolvendo, como vocês estão fazendo. E eu volto a falar assim, eu tô achando muito original e excepcional, assim, eu tô muito contente de saber, assim, né, que tá sendo desenvolvido esse trabalho. E eu tenho uma pergunta para vocês dois, né? Vocês são muito mais experientes na área ambiental do que eu, né? É uma percepção que eu acabei desenvolvendo ao estudar mais sobre o assunto. Principalmente quando a gente vai chegando, né, nessa história mais recente, principalmente pós Segunda Guerra. A história ambiental, quando a gente percebe essas relações, é inegável que a gente acaba passando pelo antropoceno, né? Essa ideia de que estamos num momento da história da humanidade onde a geologia do planeta ela é afetada pela ação humana, né? E não que fosse essa a proposta da conversa de hoje, mas acaba sendo inegável a gente pensar, contextualizar toda essa trajetória agrícola de Carambeí como solta, porque ela bebe de um contexto agrícola nacional, né? Para não dizer global também, né? Como a Karen mencionou também, a Revolução Verde faz sentido se você também observar os seus impactos aqui em Carambeí também, toda essa mecanização agrícola acontecendo, e também tem a questão do plantio direto, né, que vai simplesmente tentar buscar uma forma de recuperar o solo aqui regionalmente, né, até porque essa é uma discussão para um outro momento, mas vocês não sentem também que existe uma sensação de urgência, porque você percebe como que o ser humano está se relacionando com o tempo, com o ambiente, e esse uso dos recursos naturais, essas constantes transformações, e parece que a demografia, né, está cada vez mais apontando para um crescimento emergente da população, né? Não parece que a gente está chegando no momento onde a gente precisa falar cada vez mais sobre o meio ambiente, mas, logicamente, historicizando o que a gente está fazendo, né? Não parece que cria uma sensação de urgência? Sem dúvida, porque eu penso da seguinte maneira, tem toda, né, a discussão, né, sobre a questão climática, né, questão ambiental, mas assim, pegando a partir da história nesse sentido, eu penso da seguinte maneira, né, mais ou menos, reconhecer a história, né, saber que a história, né, como disciplina, ou a história no sentido assim da passagem do tempo, né, enquanto algo que sempre ocorre, né, em interação com o mundo vivo, né, com a natureza, com outras espécies animais, né, com o ambiente, com a paisagem, com os sons, e que é uma coisa que também tem história, né, isso permite que a gente, num sentido assim, a gente consegue enxergar o passado de outra maneira, como a gente está conversando, mas ao mesmo tempo que a gente consegue enxergar o passado de uma diferente maneira, isso acaba atualizando nossa visão do próprio presente, né? Então a gente consegue trazer dentro dessa discussão dessa emergência, como você estava comentando, Lucas, a história também serviria, a história ambiental, né, nesse caso, né, também serviria nesse sentido, né, já que tem essa emergência climática ambiental, como mais um dos suportes para a gente poder pensar a questão do antropoceno também, né, que seria assim, né, como você bem falou, né, a atividade humana, né, chegou ao ponto que se tornou tão decisiva no sentido assim, tão relevante e também tão difícil, né, de ser contornada, né, que alterou, assim, por exemplo, a própria constituição do planeta no sentido, né, de alterações climáticas e tal. Mas eu vejo mais ou menos nesse sentido, no sentido de emergência, sabe? A história ambiental tem esse papel, né, de permitir enxergar o passado de uma maneira diferente, né, integrativa, como eu falei, né, do mundo vivo, e isso permitindo com que a gente consiga trazer sentido diferenciado para pensar o presente e viver no presente, né? Isso a partir, né, do historiador falando, né, que fez história ambiental. Nossa, eu acho que perfeita essa sua fala, Lucas. Eu acho que eu ia falar não exatamente isso, né, mas bem nesse sentido de que a gente precisa conhecer
todos esses aspectos. Eu vou voltar a falar de novo, nunca houve tantos agricultores e ao mesmo tempo nunca houve tantos agricultores que desconhecem a história, o passado do seu território, né? Eu acho que isso precisa ser mudado, a gente precisa contribuir, e por isso que a gente tenta fazer esse resgate, né, para contribuir com essa urgência também, né, porque a gente pode contribuir de várias maneiras, não tem como a gente chegar e barrar esse processo que já está em curso, né, mas a gente precisa demonstrar e evidenciar o que de fato aconteceu, né, pela nossa perspectiva, por esse viés, para tentar, não sei, de certa forma, iluminar as discussões, a gente saber para a gente estar indo conscientemente, né, não inconsciente, não sei. Exatamente, concordo plenamente com o que você disse, Karen, Lucas. Eu acho que é um momento muito profícuo para essa discussão e me agrada muito saber que a gente está conseguindo trabalhar isso, né, de uma forma mais democratizada, né, não só por estar acontecendo no museu, mas o que a gente está fazendo agora justamente é um podcast, né, apesar das terminologias que a gente usa aqui, ainda assim eu acredito que é uma forma de conversa mais acessível, né, a pessoa pode estar ouvindo indo trabalhar, pode estar vindo em casa, pode estar vindo cozinhando, enfim, né. O importante é que a gente termine justamente com questões, porque a partir de agora a gente tem que trabalhar, né, com o que a gente sabe dessas informações para a gente poder de fato construir uma realidade muito mais significativa para a gente, né, o famoso antropoceno consciente de si mesmo, né, mas não sejamos explicitamente proféticos aqui, vamos, né, nos atentar à proposta do tema, e eu acho que foi muito gratificante a conversa que tivemos hoje. Eu acho que ficou bem nítido as possibilidades da história ambiental, né, ainda mais ela aliada à museologia, como estamos fazendo aqui, e eu queria novamente agradecer a presença de vocês dois para a gente fazer essa conversa que foi muito bacana, né, eu acho que isso dá uma abertura para a gente discutir muitos outros temas futuramente, e gostaria de deixar a palavra livre para vocês darem, né, suas considerações finais, e acredito que foi realmente uma boa conversa. É isso aí mesmo, Lucas, muito interessante todas as questões que foram propostas, acho que é um prazer imenso a gente ter o Lucas aqui contribuindo com a gente, né, porque é um cara da área aí há muito tempo, já tem muita experiência aí com a história ambiental, trabalhou muito tempo com esse assunto, né, trabalha com esse assunto, é doutor em história, né, ambiental, então acho que ouvir essas palavras dele é muito enriquecedor pra gente, assim, a gente vê que a gente tá começando a caminhar, né, nessa direção e estamos no caminho certo, né, acho que isso é muito importante. Eu quero agradecer mais uma vez, né, do convite, né, participar, foi muito massa de conversar, foi um bate-papo muito bom, assim, eu digo um bate-papo no bom sentido aqui, porque não fico com aquela coisa engessada, né, a gente foi conversando, e eu também aprendi um monte com vocês aqui, né, porque eu acho que isso que torna uma coisa interessante, né, todos nós aqui estamos aprendendo, eu acredito que o ouvinte também vai aprender também junto com a gente aqui, né, porque eu aprendi várias coisas aqui conversando com vocês, e foi muito gratificante conversar, e ó, já, né, da história agrícola de Carambeí, aí já tem um tema para um terceiro podcast para vocês aí, para desenvolver só com base nisso aí, já apresentar aí, já tô dando trabalho para vocês dois aí, com o tema aí, dando pauta, né? Não, mas obrigado pelo convite, muito obrigado aí pela paciência aí, por ouvir e no mais aí, tô à disposição de vocês, quando quiserem conversar, trocar uma ideia aí, e quem quiser entrar em contato aí, podem ficar à vontade, tô à disposição. Obrigado. Nós agradecemos, Lucas, foi muito bacana. Opa, desculpa, Karen, te cortei. Eu só ia fazer um convite pro Lucas, que tá convidado a colar aqui no museu, né? Vai fazer um passeio com a gente, independente se não tiver aberto o Museu dos Tratores, né? A gente bater um papo, pode vir pra cá. Claro, aceita, convite aceito já, obrigado. Isso mesmo, esteja mais do que convidado, viu? Vocês também, ouvintes, fiquem à vontade para conhecer o nosso museu. Nós vamos estar sempre trabalhando para dar novos sentidos ao que nós temos aqui exposto, né? A história, ela nunca acaba. A gente está sempre trabalhando com ela, procurando novos sentidos, né? E é isso, gostaria novamente de agradecer a vocês, foi uma conversa muito bacana, é um assunto muito profícuo, e já que a gente não conseguiu falar tudo uma vez só, né? Por que não podemos conversar em outras edições do podcast? Porque eu acho que temos muito assunto pela frente, inclusive, né, possíveis novas abordagens. Fiquem atentos que nós teremos, né, uma história ambiental muito bem contemplada em nosso museu futuramente, assim que sair a nova expografia do Museu do Trator, né? Todos esses assuntos que nós estamos conversando hoje, né, serão possíveis de se observarem, né, no museu, principalmente se você for fazer uma visita mediada. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da conversa de hoje e vemos vocês novamente no próximo
Papos de Museu. Até mais!